Show! Bom, vamos lá? A partir de agora eu peço então que marquem a presença, por favor, para a gente fazer o nosso controle. E vamos que vamos. Pessoal, hoje então, o tema da nossa aula, e eu ressalto que nós estamos encaminhando aí já para o final do nosso material, né? Nós estamos aí há um mês das provas, aproximadamente, né? Deixa eu ver. Tem tudo marcadinho aqui. Isso, por favor, vão marcando a presença enquanto isso. Nós estamos há um mês, há menos de um mês, do início das provas do segundo bimestre. Então, nós estamos aqui no nosso último mês juntos, por assim dizer, né? E assim sendo, nós continuaremos naquela toada, fazendo aulas com matéria nova às quartas e às sextas-feiras com atividades, né? Sempre ressaltando que às sextas eu estou à disposição de vocês, online, para eventuais dúvidas e tudo mais, tá? Então teríamos aí mais 4 aulas com conteúdo, por assim dizer. E daí essas atividades ao final, como eu havia dito para vocês, me foi perguntado, não sei se foi nessa turma ou outra, quanto que ia valer, se valia 1 ponto cada atividade. Não, vai valer 1 ponto o conjunto das atividades, ou até 2 pontos, o conjunto das atividades. Mas para que a pessoa tenha esses 2 pontos, ela vai ter que ter feito todas as atividades. Tá? Se não fizer uma, aí já não vai ganhar nada. Eu preciso que vocês tenham 100% das atividades para ter 2 pontos. Se, por exemplo, não fizer uma, claro que eventuais justificativas, né, vão ser analisadas sem problema nenhum. Mas se não fizer nenhuma atividade, não justificar a falta, aí eu não vou dar nota nenhuma. Então, ou tem tudo ou não tem nada, tá bom? Tá certo. Dado esse pequeno recado, falemos do nosso tema de hoje. Tá lá no ambiente virtual, né? O tema da aula de hoje é homologação de sentença estrangeira e o casamento no direito internacional privado. Então, são 2 assuntos dos quais nós já conversamos em alguma medida, e hoje nós vamos fazer alguns aprofundamentos. Inclusive, no caso da homologação de sentença, nós conversaremos com base no novo Código de Processo Civil, tá bom? Vamos lá. Bom, em regra, né, turma, aquilo que nós já conhecemos, no que diz respeito à soberania, ao poder judiciário sendo uma das facetas do poder soberano do Estado, né? Tanto que nós dizemos que o poder é um só e ele se divide em funções. Portanto, a função judiciária ela é uma parte do poder soberano do Estado, né? Então, em regra, o Estado exerce essa jurisdição somente sobre os seus jurisdicionados. Em regra, o Estado exerce a jurisdição fazendo incidir aos casos concretos que ocorrem aqui ou são relacionados a pessoas nacionais ou residentes, estrangeiros residentes no Brasil. Então, esse é o ponto central. Mas, como, por exemplo, nós aprendemos lá em direito penal, não é verdade? Eventualmente existe uma extraterritorialidade da lei. Claro que lá da lei penal, né? E daí tem a extraterritorialidade temperada, como é que é? Condicionada, incondicionada, né?
previstas lá no início do Código Penal. E também é possível que aconteça, e aqui trazendo para o nosso material, eventualmente que aconteça o princípio da intraterritorialidade, que de forma bem simples, não é? É o que nós temos visto até o presente momento em direito internacional privado, que é o próprio sistema jurídico, o próprio Estado soberano, permite uma aplicação de lei estrangeira aqui dentro. Então, para isso é chamado de intraterritorialidade. E não só a aplicação da lei estrangeira cabe aí nesse conceito, como também o cumprimento de sentenças que foram proferidas no território de outro Estado soberano, por um poder judiciário estrangeiro. Então é possível, por conta dessa abertura legal, né, e constitucional, por que não, que títulos judiciais, leia-se, sentenças e decisões interlocutórias, agora a partir do novo Código de Processo Civil, venham a ser cumpridas no direito brasileiro, aqui dentro do território brasileiro. Muito embora tenha sido uma decisão proferida por um juiz estrangeiro, sob a égide de um código processual diferente do nosso, aplicando direito material diferente do nosso, né? Mas eventualmente por conta de uma conexão internacional, essas sentenças, podem vir a ser aplicadas aqui e as decisões interlocutórias. Eu lembro que, para quem não registrou a presença ainda, o faça, tá? Para não esquecer depois. De antemão, eu quero só fazer uma pequena distinção, porque pode parecer que eu quis induzi-los a erro no último encontro. No último encontro que nós tivemos, na quarta passada, eu disse para vocês assim, olha, só pode ser homologado aqui no direito brasileiro sentença estrangeira, excluindo-se decisões interlocutórias, cautelares e tudo mais. Para que fique bem claro, o que eu quis estabelecer naquele dia foi a ideia de que sentença, né, conforme o conceito que nós conhecemos, sentença é o ato jurisdicional que, enfim, é a fase de conhecimento ou de execução, essa sentença deve ser homologada. Agora, decisões interlocutórias ou outras diligências oriundas do direito estrangeiro, do Poder Judiciário estrangeiro, elas, nada impede que elas sejam eventualmente cumpridas aqui no Brasil. No entanto, não será pelo procedimento da homologação, será pelo procedimento da carta rogatória, tá certo? Que veremos no próximo encontro. Então, se eu chego para vocês na prova e digo que o direito brasileiro não admite o cumprimento de decisões interlocutórias estrangeiras, vocês têm que marcar que isso está errado. O direito brasileiro admite tal cumprimento. No entanto, não o fará pelo procedimento de homologação. Certo? Que veremos hoje com base no CPC novo. Mas sim, esse cumprimento de decisão interlocutória, cautelar, que é fruto de uma interlocutória, né? Diligências processuais podem vir a ser cumpridas, mas não pelo rito da homologação, e sim pelo rito da carta rogatória. Tá bom? Só para ficar bem claro e não parecer que eu quis dar o chapéu em vocês. Maravilha. Então, seguindo aí no material, né, foi juntado hoje no Ambiente Conhecer, é uma espécie de decisão judicial, né? É possível que uma decisão judicial, obviamente, venha a gerar efeitos dentro do Brasil, né? Uma decisão estrangeira venha a surtir efeitos dentro do Brasil. Aí já vem a primeira perguntinha da noite. O Estado, e aqui a gente pode usar o Estado brasileiro, né?
Se a caneta pegasse, seria melhor. O Estado brasileiro é obrigado a realizar a homologação? Ou qualquer outro Estado soberano do mundo é obrigado? Óbvio que não. O Estado não é obrigado a homologar sentença estrangeira. Ele o fará quando houver a verificação de que todos os requisitos previstos na sua própria legislação para tanto estão sendo obedecidos. Quais os requisitos no caso brasileiro? Nós vimos lá no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Foi isso? Mas também existe uma complementação desses requisitos no Código de Processo Civil. Vai anotando aí, porque não está no material. Abre o material em Word que eu mandei e faz o teu complemento, porque isso vai estar na prova. Além daqueles requisitos do artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 963, traz alguns requisitos complementares. Tá? Deixa eu só me organizar aqui para que a gente não atropele. Então, por enquanto, eu não vou chamar a leitura do 963. A gente faz daqui a pouco. Tá? Maravilha. Bom, voltando ao aspecto geral da homologação, é claro que, como eu disse, né, o ato de homologar é um ato de consentimento. Portanto, o Estado ao qual se dirige o pedido de homologação, o Estado atua consentindo ou não com essa atividade homologatória, que, como nós já vimos no caso brasileiro, será negada na ausência dos requisitos, né? E, claro, sempre que ofender a ordem pública nacional. Nesse aspecto, então, é lícito ao Estado denegar o pedido homologatório. Tá? Não podemos dizer, então, que é um ato vinculado. Ele está muito mais para um ato discricionário do que para um ato vinculado. Então, não basta pedir e o Estado seja obrigado a homologar. Lembre que é um ato discricionário e deve ser fundamentado, como toda e qualquer decisão judicial que se submete, no caso brasileiro, ao artigo 489 do mesmo Código de Processo Civil. Bom, mas, uma vez concedida a homologação, uma vez homologada a sentença estrangeira, esse título judicial estrangeiro, essa sentença estrangeira, ela passa a ter o mesmo status de uma sentença proferida por um juiz brasileiro qualquer. Então, essa sentença estrangeira homologada, ela passa a integrar o sistema jurídico e receberá o mesmo tratamento de uma sentença estrangeira. Beleza? Maravilha. Bom, aí você pode me perguntar, ou se perguntar, por que existe esse sistema de homologação de sentença estrangeira? Por que o ordenamento jurídico prevê uma situação dessa? Pessoal, peço desculpa, eu estou com a coceira aqui no nariz, o pessoal está mexendo em casa, está fazendo muita poeira, e daí me ataca um pouco a alergia, tá? Mas, a razão de ser da homologação de sentença estrangeira é justamente a facilitação de relações internacionais. Facilita o fluxo de pessoas, né? De bens, de serviços, enfim. Você fala de um processo contencioso, garante a aplicação do direito ao caso concreto, né? Que é uma circunstância que agrada não só o ordenamento jurídico brasileiro, mas todos os ordenamentos jurídicos. Todos eles, com as suas peculiaridades, visam ao final, no caso de litígios,
a aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a vontade dos litigantes, daqueles briguentos. Não é assim? E sempre, lembrem, essa jurisdição, em qualquer lugar do mundo, ela é exercida com definitividade, com imperatividade e com substitutividade. Bom, definitividade porque chega uma hora que não tem mais como discutir a questão no processo. É a famosa coisa julgada. Imperatividade porque é a atividade de um ente soberano que tem força superior à vontade dos particulares. E com substitutividade, porque quando alguém leva demanda até o Poder Judiciário, essa pessoa pede para que o Poder Judiciário se substitua às partes e, de forma imparcial, julgue a demanda. Né? Esses são conceitos da teoria geral do processo, só para a gente lembrar. Bom, para que aconteça a homologação de sentença estrangeira, depende das exigências, dos requisitos colocados em tratados internacionais ou na lei interna dos Estados soberanos. No caso brasileiro, nós temos aqui a lei de introdução, que estabelece os filtros, e o Código de Processo Civil, né, que estabelece os filtros que permitem o ingresso de uma sentença estrangeira para ser executada no nosso direito. Eventualmente de tratados, se houver tratados bilaterais ou multilaterais, e, como bem pontua a doutrina e o próprio Código de Processo Civil, na ausência de tratados internacionais, há que se aplicar o princípio da reciprocidade. Deixa eu achar o artigo 40 para vocês aqui, é jogo rápido. Olha lá, artigo 40 do novo CPC. A cooperação judiciária internacional para a execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória, no caso de decisões interlocutórias, cautelares e tudo mais, ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Certo? E, para além disso, o Código de Processo Civil estabelece que, se não houver tratado internacional, aplica-se o princípio da reciprocidade. O que é o princípio da reciprocidade, turma? Bom, o princípio da reciprocidade estabelece o seguinte: ainda que não haja tratado entre as partes, é possível que se estabeleça uma espécie de promessa, claro que uma promessa formal, né, na qual o Estado diz, um Estado afirma ao outro, ou solicita ao outro, por favor, homologue a sentença oriunda do meu Estado, e no futuro, quando for preciso homologar uma sentença originária do seu Estado, nós retribuiremos o favor. Isso está no artigo 961, parágrafo 4º do CPC. Repito, 961, parágrafo 4º. Haverá homologação de sentença, e aqui é para fins de execução fiscal, inclusive, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Então, o Instituto da Reciprocidade é uma forma de suprir uma lacuna referente à inexistência de tratado sobre determinado tema. Lembra que nós falamos disso quando conversamos sobre extradição? Lá no direito internacional público, embora não haja, embora no caso concreto não haja tratado internacional prevendo o instituto da extradição entre aqueles dois países, o requisitante e o requisitado, é possível que se realize uma formalidade aí chamada de promessa de reciprocidade, para suprir justamente a ausência
desse tratado, né? Beleza até aqui, turma? Alguma dúvida? Se tiver muito depressa, por favor, me avisem, tá? Legal. Então, nós entramos no próximo tema, ou subtema, homologação no Brasil, que é aquilo que nos chama mais a atenção, não é verdade? Vamos a eles. Homologação no Brasil. Pessoal, claro, no sistema nacional, no sistema jurídico brasileiro, é o poder judiciário que é o poder competente para a homologação. Pode haver casos estrangeiros, ordenamentos jurídicos estrangeiros, onde, por exemplo, o poder responsável pela homologação seja o poder executivo, né? É pouco usual, mas a princípio nada impede. Mas fato é que no Brasil nós estamos diante do poder judiciário, né? O poder judiciário. Claro que essa homologação ela deve ser apreciada. Falamos disso agora há pouco. Não é um ato automático, vinculado, mas sim um ato discricionário, cujo caso concreto colocado em juízo, digo, o pedido concreto de homologação deduzido em juízo depende de apreciação, né? Notadamente para verificar a presença dos requisitos legais para homologação. Importante que você, se você puder anotar ou tiver com o teu código de processo aberto aí, no artigo 515, que trata do que são títulos executivos judiciais. Então tá lá, ó, no caput. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dá-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Ótimo. Aí você vai no inciso 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Você vê que o inciso 6, 7, 8 e o 9, que fala da decisão interlocutória estrangeira, né, que daí é por carta rogatória, você vê que esses 4 incisos são títulos judiciais que não foram produzidos pela jurisdição civil brasileira, né? Olha lá, no 6, sentença penal condenatória, transitado e julgado. No 7, a sentença arbitral. No 8, a sentença estrangeira homologada pelo STJ. E o 9, a decisão interlocutória estrangeira, desde que concedido o exequatur pelo STJ também. Nesse aspecto, turma, a doutrina diz que do inciso 6 ao 9, nós estamos diante de títulos executivos judiciais que são produzidos não pela justiça civil brasileira, mas oriundos, no caso da justiça penal brasileira, no caso da justiça arbitral, e no 8 e 9, por poderes judiciários estrangeiros, né? Mas fato é, então, que consta aí como título executivo judicial a sentença estrangeira homologada pelo STJ. Show! Vamos agora ao artigo 960, né? Mas antes de falar do 960, eu quero só citar para vocês alguns diplomas que estão aí no material, diplomas normativos que estão envolvidos nesse tema da homologação de sentença estrangeira. Primeiro, a Constituição Federal, no artigo 105, 1i. Lembra que o artigo 102 é a competência do STF, o artigo 105 é a competência do STJ e o artigo 109 é a competência da Justiça Federal, né? No artigo 109, 1, a linha I da Constituição, nós encontramos lá a competência do STJ
justamente para homologar sentença estrangeira. E no artigo 109.10, que é a competência da Justiça Federal, para dar cumprimento a essas sentenças estrangeiras homologadas pelo STJ. Né? Falamos disso no último encontro, quando comentamos sobre a homologação de sentença também. Para além disso, nós temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos artigos 15 a 17, que também trata do tema da homologação, e no artigo 960 e seguintes do Código de Processo Civil, que tem aí a regulamentação, a instrumentalização desse instituto da homologação de sentença estrangeira e também vai tratar da carta rogatória. Certo? Bom, a competência, como foi lido e repetido, ela é do STJ. Isso desde de 2004, quando foi aprovada a emenda 45, a famosa emenda de reforma do Poder Judiciário, né? Opa, só um instantinho. Né? Só, só vou fazer uma pausa, turma. Eu lembro para vocês que, se possível, se conseguirem entrar com o login que tenha um nome de vocês ou algo nesse sentido, né? Para que eu saiba de quem eu estou falando, com quem eu estou falando, qual é o aluno, né? Entrou alguém aí com o login rateio, se puder, por favor, não quero ser chato, né? Mas se puder mudar para o outro, que tem o teu nome, efetivamente, eu até agradeço, tá? E depois, na hora que você voltar, você marca a tua presença, certo? Beleza. Eu vou aproveitar, então, já que nós fizemos uma pequena pausa, para repetir, para quem não estava aqui no comecinho, quando eu dei o recado, é o seguinte, os trabalhinhos, eles estão sendo aplicados todas as sextas-feiras, né, a partir da sexta passada. Peço, então, para que você faça na sexta. Para quem tem a justificativa, que eu já falei na última aula, eu aplico depois, não tem problema, justificativa plausível, né? Para quem eventualmente já não assiste a aula de sexta também por motivo justificado. Mas para quem não tem esse tipo de justificativa, é aula normal, tá? É aula de aula. Então eu peço que você faça a atividade lá no dia, certinho, porque quem não tiver 100% das atividades não receberá os 2 pontos que eu vou atribuir. Né? Então vai dar 4 trabalhos. Ah, professor, eu fiz 3. Você tem 0 de nota. Tá bom? Ah, eu fiz todos. Aí você tem os 2 pontos de nota. Combinado? Joia. Eu confesso que dei uma elocubrada aqui, acabei me perdendo. Mas vamos lá. Vamos voltar para o ritmo de sempre. Então, eu dizia que a competência é do STJ, para o presidente do tribunal, ou quem o regimento interno eventualmente atribua, né? E tanto que no caso, na época que foi aprovada essa emenda 45 de reforma do Poder Judiciário, e a competência passou ao STJ, o STF então remeteu para a Corte Cidadã, né, todos os processos de homologação que estavam em trâmite lá na nossa Corte Constitucional para que ele desse seguimento. Beleza. A execução, turma. A execução da sentença estrangeira homologada, como eu disse para vocês no último encontro, ela é de competência da Justiça Federal. Aí eu chamo a atenção de vocês, e por favor vão complementando, no artigo 965 do Código de Processo Civil. O cumprimento de decisão estrangeira
far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, claro, né, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso. Então, veja, apesar de um novo Código de Processo Civil estar em vigor, ele não pode mudar a competência que foi estabelecida pela Constituição, não é verdade? Lei não revoga a Constituição. Então, nesse aspecto, o Código de Processo Civil passou a prever também, em consonância com a Constituição, que continua sendo, e será, enquanto não for mudada a Constituição, competência do juízo federal, né? Do juízo federal. Maravilha. Bom, tratando de processo de homologação, de instrumentalização disso, nós voltamos ali, né? A partir do nosso artigo 960, ele tem alguns detalhes. Eu não vou ler todo o Código de Processo Civil nessa parte, não acho que seja necessário, mas nós vamos pegar aqui alguns pontos que são importantes. Bom, desculpa, passou o carro de som aí. O primeiro passo para que haja homologação de sentença estrangeira é o requerimento do interessado, né? Então vamos supor que eu quero cumprir uma decisão condenatória, condenatória em pagar quantia certa. Aqui no Brasil, mas a decisão reconheceu a obrigação no estrangeiro. Mas eu posso, de acordo com o caso concreto, eu posso executá-la aqui no Brasil. Bom, eu tenho que ir até o STJ e nele protocolar um pedido, né? Um requerimento de homologação de sentença estrangeira, que nada mais é do que uma petição inicial, né? E daí eu vou pedir para vocês arrumarem aí no material de vocês, que estava ainda 262, 263, né? Isso era do Código de 73. Nós sabemos que hoje os requisitos de uma petição inicial, eles estão no artigo 312 e o 313 trata dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Assim sendo, eu peço que mudem aí, por favor. Onde está 262, você escreve 312. Onde está 263, você escreve 313. E qual que é o documento indispensável, basicamente, para que o STJ possa conhecer desse pedido de homologação de sentença estrangeira? É a cópia autenticada e traduzida da sentença que eu quero ver homologada. Perdão. Certo? Vejamos então agora, para aproveitar esse gancho, os requisitos indispensáveis previstos no Código de Processo Civil para a homologação da sentença. Artigo 963. Então, alguns nós já vimos, eu só vou repetir. Ser proferida por autoridade competente. Desculpa. Claro que é autoridade competente no exterior, né? Ser precedida de citação ou que seja verificada a revelia, também falamos no último encontro. Ser eficaz no país em que foi proferida. Quer dizer o quê? Ser eficaz quer dizer tá apta a produzir os efeitos, não é? Típicos daquele pronunciamento jurisdicional. Por exemplo, uma sentença condenatória tem como efeitos típicos o quê? Criar ou reforçar a obrigação do condenado. Depois, não ofender a coisa julgada brasileira, isso não está lá na lei de introdução, né? Porque suponhamos que, eventualmente, a mesma causa permita o ingresso da ação aqui no direito brasileiro e o ingresso da ação no direito estrangeiro. Tá, aí tem duas ações.
a princípio não se fala em litispendência com processo internacional, processo que está correndo em outro poder judiciário. Só que a justiça brasileira julgou primeiro. Por exemplo, julgou primeiro e indeferiu o pedido. E a justiça alienígena julgou depois e deu ganho de causa. Aí o autor espertíssimo fala, bom, eu perdi aqui no Brasil, mas eu quero que se dane. Eu ganhei lá fora, agora é só pegar a sentença estrangeira e homologar e executar aqui no direito brasileiro. Não vai acontecer isso, porque vai esbarrar nesse inciso 4º do artigo 963. Porque nesse caso hipotético, existe ofensa à coisa julgada brasileira, tá? Depois, estar acompanhada de tradução, né? Isso também nós já vimos, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. Olha aí como o tratado é norma subsidiária, né? Eventualmente. E o 6, eu não diria, não, desculpa, eu não diria nem subsidiária, mas talvez uma norma suplementar, melhor dizendo. O inciso 6, não conter manifesta ofensa à ordem pública, também já conversamos a exaustão do que se trata, né? Não vou ler o parágrafo único, porque ele trata de cartas rogatórias, é um tema que não nos interessa agora. No pedido de voltando para o nosso material, no pedido de homologação de sentença estrangeira, nada impede a tutela de urgência, né? Que também vale a pena fazer uma pausinha, nem que seja de um minutinho, para lembrar que nós temos tutela de urgência antecipada e cautelar. Conforme a necessidade, conforme a sentença que se está a executar ou a pedir a homologação para posterior execução, nada impede que seja pedida a tutela antecipada, lembra, de cunho satisfativo, ou a tutela cautelar de cunho protetivo, por assim dizer, de cunho acautelador mesmo, né, para resguardar depois eventual execução. Nada impede que isso seja realizado de acordo com o artigo 294 e seguinte, salvo engano, do Código de Processo Civil. Bom, acho que é o 294 mesmo. Eu já estou com ele aberto aqui, já falo. Tutela de urgência. Artigo 300, perdão. Não, é artigo 294 mesmo, que trata da tutela provisória como um todo. Aí você vai fazer a leitura dele inteirinho aí, de todo esse capítulo, para relembrar temas como tutela de evidência, tutela de urgência e assim por diante. Bom, então, protocolado esse pedido de homologação, é claro que é preciso que haja contraditório, ampla defesa, também aqui no direito brasileiro. Não é porque houve contraditório lá no direito estrangeiro que aqui será dispensado. Então, a parte pede a homologação. Claro que essa sentença ela foi proferida por alguém, na verdade, e esse alguém, em desfavor de quem a sentença está sendo homologada, ele tem que ser aí citado, né, para falar em 15 dias sobre o pedido de homologação. Certo? Tranquilo até aqui? Um dado importante que, veja, como nós conversamos na última aula, o STJ, no processo de homologação, ele não analisa a justiça da decisão proferida no estrangeiro. Ele não analisa o mérito da decisão proferida no estrangeiro, mas tão somente o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para sua homologação. Se a cognição ela é reduzida, né, concorda, o STJ tem uma cognição menos ampla, né, do que o conhecimento de um processo ou outro qualquer. Nesse aspecto, se a cognição do STJ é reduzida,
A parte citada para apresentar defesa somente poderá se insurgir sobre a autenticidade dos documentos que se busca ver homologados. Não vai a parte citada para defesa alegar o direito material que já foi discutido no processo estrangeiro. E lembra que, de acordo com o artigo 15 da lei de introdução, essa decisão tem que ter sido transitada em julgado já. Quer dizer, qualquer possibilidade de discutir o mérito do processo já ficou para trás, e ficou para trás lá no estrangeiro, inclusive. Logo, não se admitirá que a defesa verse sobre o mérito processual, mas, repito, tão somente sobre a autenticidade dos documentos que instruem o pedido de homologação. Certo? Beleza. Obrigado pela saúde, agora que eu vi. Obrigado. O MP vai falar depois da defesa. O MP, então, tem vista dos autos por 10 dias, né? E, em seguida, esse processo volta concluso para a decisão acerca da sua homologação ou não. Tá? Joia. Daí o presidente do tribunal, ou quem o substitua, profere decisão, homologando ou não a sentença estrangeira. Legal? Então, veja. Nós vimos a petição inicial, a apresentação da defesa, parecer do Ministério Público, né? Na figura do PGR, né? Decisão. Uma sentença proferida no pedido de homologação de sentença. Contra essa decisão, que é proferida monocraticamente, concordam? Ela é proferida pelo presidente do tribunal, então é uma decisão monocrática. Um magistrado apenas sentenciou. É possível recurso, né? É possível recurso. Claro, nós não poderíamos, a título de homologar sentença estrangeira, vilipendiar valores, né, do nosso próprio sistema processual. E nós sabemos que a possibilidade de recurso, ela está inserida no devido processo legal. Está no Código de Processo, está na Constituição de forma implícita, está na Carta Interamericana de Direitos Humanos, né? Então é um valor, é uma garantia fundamental que tem que existir. Daí eu pergunto para vocês, da decisão do presidente que concedeu ou negou a homologação, que cabe recurso, nós já sabemos que eu acabei de afirmar. Mas qual recurso seria cabível nesse caso, turma? De uma decisão monocrática proferida em sede de tribunal. Alguém gostaria de responder? Fica à vontade. É? Seria cabível, turma, o agravo regimental. Tá? Porque o agravo regimental leva essa decisão para um colegiado dentro do STJ, para uma das câmaras, né? Turmas, enfim, para que então mais de um ministro, colegiadamente, possam analisar esse pedido e, eventualmente, confirmar a decisão do presidente ou mesmo vir a reformá-la. Tá certo? Aqui nós vemos uma aplicação do princípio da colegialidade. O que é isso? Pegar uma decisão proferida por um órgão monocrático dentro do tribunal, o presidente,
e levá-lo para um órgão colegiado, uma sessão dentro do tribunal. E daí vários magistrados, vários ministros analisarão o pedido, repito, mantendo a decisão do presidente ou eventualmente procedendo à sua reforma. Tudo ok até aqui, pessoal? Dá uma ajuda para mim. Lembravam desse princípio da colegialidade? Só para lembrar, né? Quando você estuda, por exemplo, agravo interno, você lembra, você vê lá o princípio da colegialidade, tá? 900 e pouquinho, né? Do 1029 do Código de Processo Civil. Maravilha! Se tá tudo beleza, daremos sequência, então. O próximo passo do nosso material é assim, ó, homologação de sentenças penais para efeitos civis. No último encontro, eu não me recordo se foi perguntado aqui ou na turma do segundo horário, na turma A, se uma decisão condenatória penal poderia, aqui dentro do Brasil, impor pena privativa de liberdade para o condenado. Pessoal, a doutrina penal, ela estabelece que não. Porque o cumprimento de pena também é uma vertente do poder soberano do Estado. A execução penal, né? Então, veja, se o Estado brasileiro aplica uma pena a um estrangeiro que praticou crime aqui, é o Estado brasileiro que tem que fazer cumprir essa pena. Não é à toa nós temos aí vários presídios espalhados pelo Brasil, ou alas de presídios dedicados exclusivamente a estrangeiros, não é? Então, se o sujeito, por exemplo, brasileiro, foi condenado no exterior, né? E lá, por exemplo, cumpriu pena, mas ainda sobra os efeitos civis da condenação, como a obrigação de indenizar, eventualmente essa sentença pode ser, essa sentença penal pode ser homologada no Brasil, mas só para fins dessa obrigação de indenizar, para fins civis. Então, eventualmente, Fábio, vai existir litispendência entre países, mas o CPC estabelece alguns casos onde isso não acontece. Quer ver? Vou achar para você aqui. É lá no comecinho. Litispendência. Ó, artigo 24. A ação proposta no CPC, tá? A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade brasileira, a judiciária brasileira, conheça da mesma causa e das que lhes são conexas. Então essa é a regra. A regra é que não gera litispendência. Ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Então, em regra, e que interessante isso, né? E por que tem lá a disposição sobre coisa julgada nos requisitos para homologação? Em regra, a parte pode propor ação conforme as nuances do caso, né? As características do caso. Tem que ter aquela conexão internacional. Propor ação aqui no Brasil e propor ação perante um tribunal estrangeiro. Mesma ação, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Que, em regra, seria litispendência, não é verdade? Mas o próprio CPC estabelece que não. Exceto nos casos quando houver tratados internacionais ou acordos bilaterais estabelecendo de forma diversa, né? Por isso que lá como requisitos indispensáveis exige a ausência de coisa julgada no Brasil, que daí gera conflito. Aí eu tenho duas coisas julgadas.
uma estrangeira e uma nacional. E a coisa julgada brasileira, claro, vindo antes, temporalmente, ela prevalece sobre a coisa julgada proferida no estrangeiro. Legal? Não sei se eu te respondi. Beleza. Delinquência. Então, eu falei da sentença, da homologação de sentença penal, né? Como está aí no material, boa parte da doutrina não admite homologação de sentença para fins propriamente penais, mas tão somente para os fins civis. Quais são esses fins civis? Eles estão no artigo 91 e 92 do Código Penal. O principal efeito civil, por assim dizer, tornar certa a obrigação de indenizar. Né? Legal. Pessoal, e quando a sentença é proferida por um tribunal internacional? Por exemplo, pela Corte Interamericana, pela Corte Internacional de Justiça. Veja, a doutrina pouco fala a respeito, mas dos doutrinadores que eu consegui encontrar, eles estabelecem uma linha de raciocínio assim, ó. Primeiro, as cortes internacionais, e é um raciocínio bem linear, ó. As cortes internacionais só existem pela vontade dos estados. Sim. Os estados, quando aceitam fazer parte de uma corte internacional, ao mesmo tempo em que as criam, esses estados também aceitam a sua jurisdição, abrindo mão de parcela da sua soberania. Também estudamos isso na primeira semana de aula desse semestre. Bom, as cortes internacionais, nesse aspecto, não estão vinculadas a nenhuma soberania. Elas têm personalidade própria. Geralmente, elas são vinculadas a organizações internacionais. Como resultado desse raciocínio que foi sendo construído, chegamos à conclusão de que as decisões, notadamente as condenatórias, né? As decisões proferidas por cortes internacionais dispensam homologação pelo STJ ou por qualquer órgão que o valha em outros ordenamentos. Então, a sentença proferida por um tribunal internacional já possui força executiva desde o seu proferimento. Claro, né? Nós vamos falar em execução provisória ou trânsito em julgado, conforme o caso. Mas fato é que, uma vez proferida essa decisão, ela já tem força executiva, dispensando o procedimento homologatório. Né? Mas aí tem uma pergunta para finalizar esse tema, e daí a gente entrar rapidamente no casamento, no direito internacional e outros pontos do direito de família. E se o Estado-membro condenado, por exemplo, o Brasilzão, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, recebe aqui a notificação para cumprir a sentença, por exemplo, pagar a indenização para a dona Maria da Penha Fernandes, no famoso caso da condenação do Brasil pela falta de atendimento às necessidades da dona Maria da Penha. Na época, o Brasil foi condenado a pagar uma indenização em dinheiro para ela. Aí vem aí a condenação e o Brasil fala, não pago indenização, não vou pagar. O que fazer nesse caso? Nós estamos diante de um ente soberano, não é? No caso, representado no Poder Executivo brasileiro, que não cumpre uma decisão proferida por uma corte internacional. Se fosse dentro do direito brasileiro, por exemplo, o Poder Executivo de Ribeirão Claro não cumpre uma decisão do TJ do Paraná. Eventualmente caberia intervenção, não é isso? Mas como
eu não posso falar de uma intervenção internacional, não existe um órgão interventor internacional, nós temos que usar os mecanismos previstos na própria Carta da OEA. Lembra, nós falamos de advertência, eventual cassação de direitos do Estado perante a organização, porque a Corte Interamericana está vinculada à Organização dos Estados Americanos. E, em casos mais dramáticos, eventualmente, a expulsão do Estado da organização internacional a qual a Corte é vinculada. Né? Então, nós temos mecanismos que estão não jurisdicionais, por assim dizer, mas de aplicação executiva mesmo. Né? Bom, com isso, turma, nós chegamos ao fim do ponto que trata da homologação de sentença estrangeira. Repito para quem chegou depois, as cartas rogatórias serão objeto de análise no próximo encontro. Tá? Lembrando que na sexta agora tem atividade. Agora eu quero rapidamente repisar com vocês alguns temas referentes ao casamento no direito internacional privado. Né? Bom, aqui nós estamos falando de um casamento que é realizado fora do território, né, dos nubentes, fora do território de nacionalidade dos nubentes. Né? Então, casamento realizado em um estado, em regra, regulado pelas leis locais. Sim, mas é possível que o casamento seja regulado num estado e aplicado a esse ato, a esse contrato sui generis, que é o casamento, normas de um estado estrangeiro. Certo? Que nós vimos no artigo 7º, né, da lei de introdução. Então foi dado o exemplo, né? Casal formado por estrangeiros de mesma nacionalidade. Então, aqui no Brasil, um casal de estrangeiros, por exemplo, um casal de japoneses estão aqui no Brasil e vão casar-se dentro do território brasileiro. Mas, ao invés de ir até um cartório de registro civil brasileiro, eles procuram a repartição consular do Japão no Brasil, né? E realizam o casamento perante uma autoridade celebrante japonesa. Isso é uma exceção à regra, porque, como disse, a regra é que aos casamentos celebrados no Brasil aplique-se o Código Civil brasileiro. Mas, nesse caso, é um casamento realizado dentro do território brasileiro, embora vá se submeter ao ordenamento jurídico japonês. Por quê? Porque celebrado perante uma autoridade consular daquele país oriental. Certo? Agora, e os brasileiros que estão no estrangeiro? Casal de brasileiros está no estrangeiro, não é isso? A passeio, por exemplo. E resolvem celebrar, já fizeram, por exemplo, a habilitação aqui no Brasil, estão com a certidão de habilitação em mãos, tem prazo de 90 dias, né? E lá no estrangeiro, então, resolvem celebrar o casamento. A paixão é muito grande, não dá para esperar voltar para o Brasil, quer casar já. Bom, esses brasileiros, eles podem tanto celebrar as núpcias perante uma autoridade celebrante, uma autoridade civil do estrangeiro, quanto podem fazê-lo numa representação consular brasileira. Então, eles têm essa escolha. Né? Agora, imagina que foi feito no estrangeiro, e pouco importa, né? Se perante a autoridade estrangeira ou a autoridade brasileira,
essa celebração tem força para impedir novo matrimônio e, eventualmente, caracterizar o crime do artigo 235, que é o do Código Penal, que é o famoso crime de bigamia. Então, nesse caso, o réu processado criminalmente, ele não pode alegar assim, olha, eu casei lá no estrangeiro, mas foi num cartório francês lá, isso nem foi registrado no Brasil, isso não tem força, tá errado. Tem força, sim, para impor, desde logo, a monogamia, não é? A existência desse casamento prévio, tá bom? Agora, esse casamento só não será reconhecido aqui se atentar contra a ordem jurídica pátria, né? A pessoa celebra matrimônio dentro de uma relação onde já existe aí uma relação plurimatrimonial, como alguns países admitem, não é? Que a mesma pessoa, e daí me perdoem, é o mesmo homem, né? Não quero ser machista, mas é só uma constatação da realidade, que o mesmo homem tenha vários matrimônios com várias mulheres ao mesmo tempo. Aí uma mulher brasileira, por exemplo, casou-se com uma dessas sequências, né? Então o Silvio Santos falava a filha número tal, né? Então suponhamos que essa mulher é o matrimônio número 4 desse marido. Esse matrimônio não é reconhecido pela ordem pública brasileira, né? Logo, ainda que celebrado perante uma autoridade competente estrangeira, não surtirá efeitos perante o nosso ordenamento. Agora, casamentos que se coadunam, se harmonizam com a nossa ordem jurídica, com a nossa ordem pública, ainda que celebrados perante uma autoridade estrangeira, no estrangeiro, e não tenham sido registrados no Brasil, o simples fato de não haver o registro não torna ineficaz o casamento. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Né? Agora, veja, casou no estrangeiro e fixou domicílio no estrangeiro, tranquilo, o casamento surte efeitos, não tem problema nenhum, desde que respeite a ordem jurídica brasileira. Agora, esse casal casou no estrangeiro, mas volta a ter domicílio no Brasil. Aí é preciso, no prazo de 180 dias da volta ao Brasil, levar esse documento a registro, para que, então, esse casamento também surta efeitos perante o Estado brasileiro. Certo? Muito bom. Claro que o objetivo desse registro é dar prova da publicidade, né? E provar perante a autoridade civil brasileira, perante o Estado brasileiro, que houve esse casamento no estrangeiro. Lembrem, tratando desse registro feito aqui no Brasil, de casamento celebrado no exterior, perante a autoridade celebrante estrangeira, que o registro não constitui o matrimônio. Nós aprendemos que o matrimônio ele se constitui no momento da manifestação de vontade dos nubentes, não é isso? Na hora do sim. Esse registro que é exigido perante o direito brasileiro, perante o Estado brasileiro, é justamente para que haja publicidade e controle. Porque amanhã ou depois pode acontecer o divórcio, né? E assim sendo, existe o registro anterior do casamento. Legal. E daí nós falamos agora constância e o fim do casamento, né? Quando nós estamos falando da regulação do casamento, que tem essa conexão internacional, lembra que o artigo 7º caput da lei de introdução
estabelece que o casamento será regido pela lei do local do domicílio do casal, né? Então, regime de bens, exercício de poder familiar e outras questões, o de nome e outras questões atinentes ao casamento devem ser regidas pela lei do local onde o casal é domiciliado, né? E o divórcio? O divórcio é interessante, né? Porque, veja, as normas referentes ao divórcio devem ser aplicadas conforme o local onde for proposta a ação do divórcio. Isso pode gerar alguma confusão e, em certa medida, algum conflito, né? Porque se eu tenho a lei do local do domicílio tratando a constância do casamento de forma X, por exemplo, regime de bens. Aí as pessoas se afastam, os ex-cônjuges ou futuros ex-cônjuges se afastam e um deles, por exemplo, vem para o Brasil. Eles, em tese, estão separados de fato. Em tese, não. Eles estão separados de fato. E daí ingressa com a ação do divórcio aqui no Brasil. Essa tese diz que deve ser aplicado o Código Civil para esse divórcio. Isso pode gerar antinomia, não é? Pode ser que o Código Civil brasileiro trate do regime de bens de uma forma e a lei do local do domicílio do casal trate de outro. Isso eventualmente vai gerar conflito de normas. Agora, lembrando que se o divórcio for realizado todo ele no estrangeiro, para que ele surta efeitos no Brasil, ele tem que passar pelo procedimento de homologação pelo STJ. Falamos desse tema agora há pouco. Bom, a tutela e a curatela também rege-se pela lei do domicílio, do local do domicílio do tutor ou do curador. Quanto a isso, não há maiores problemas. Já falamos disso quando estudamos o artigo 7º em encontros anteriores. E a adoção, né, é comum que haja adoção internacional, a capacidade do adotante estrangeiro e do adotado é da lei do país onde forem domiciliados. Claro, né, turma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passou por uma reforma, por uma ampliação, que salvo engano, tem a ver com a Lei Menino Bernardo, agora não tenho certeza, desculpa, da lei que alterou, mas fato é que no artigo 50, acho que é o 50 e seguintes, do ECA, nós temos lá todo um regramento a respeito da adoção internacional. Pessoal, basicamente é assim, ó. A pessoa que quer fazer uma adoção internacional, por exemplo, o brasileiro que quer adotar uma criança que está em outro país, essa pessoa precisa primeiro ser habilitada perante a autoridade. Artigo 51 e seguintes, né? Do ECA, tá? Então, o postulante à adoção, ele precisa se habilitar perante uma autoridade central brasileira, que funciona nos estados e no Distrito Federal, e também perante a autoridade central estrangeira, normalmente pelo meio de envio de documentação e submissão a alguns estudos que são realizados aqui no Brasil. Uma vez dada como habilitada essa pessoa, tanto perante a autoridade central nacional, quanto perante a autoridade central estrangeira, a pessoa então entra na fila da adoção internacional, né? E daí vem alguns regramentos especiais quanto ao estágio de convivência, né? Geralmente a pessoa tem que ir para o estado onde está a criança para lá fazer o estágio de convivência, né? E depois, tudo deferido,
a criança então é entregue para o adotante e ainda assim é supervisionada durante um período, tá? Então agora existe regramento próprio que em certa medida aí revoga esse último tópico da nossa aula. Turma, até aqui alguma dúvida? Tudo bonitinho aí? Beleza. Bom, então com isso, nós podemos dar por encerrado o nosso conteúdo de hoje, né? E na sexta-feira, então, atividades de fixação envolvendo, inclusive, a matéria que foi lecionada agora para vocês, que aprendemos juntos hoje. Tá bom? No mais, eu agradeço pela presença. Lembro que quem não colocou o nome ainda, coloca, tá? Desejo a vocês aí um bom descanso. Se for ter aula depois, boa aula. E nós, então, na sexta-feira, com atividade lá na aba Avaliações, vai chamar Trabalho 2. Tá certo? Um abraço a todos, um abraço a todas e até o próximo encontro. Né? Eu sei, eu sei. Valeu, pessoal. Tudo de bom.